Bem-vindos. Campos de concentração de Auschwitz. As tropas soviéticas, lideradas pelo Exército Vermelho, realizaram a entrada histórica em Auschwitz, no sul da Polônia, em 27 de janeiro de 1945, marcando o término de um dos capítulos mais obscuros da história da humanidade, onde mais de 1.100.000 pessoas foram cruelmente exterminadas pelo regime nazista. Nesse momento, Auschwitz era um gigantesco complexo composto por 3 campos de prisioneiros. Auschwitz I, o campo original, Auschwitz II Birkenau, campo de concentração e extermínio, e Auschwitz III Monowitz, campo de trabalhos forçados, bem como outros campos satélites. Auschwitz era originalmente um quartel do exército polonês no sul da Polônia. A Alemanha nazista invadiu e ocupou a Polônia em setembro de 1939 e, em maio de 1940, transformou o local em uma prisão para presos políticos. Quando os soldados soviéticos entraram em Auschwitz, foram recebidos por um fedor insuportável. À sua frente, só viam pilhas de sapatos, algumas pessoas em condições desumanas vagueando sem rumo, cadáveres no chão, e crianças assustadas nos quartéis gritando: "Não somos judeus!". Os sobreviventes, cerca de 7.000, estavam extremamente magros e exaustos. Poucos conseguiam ficar de pé. Muitos estavam deitados no chão, apáticos. Centenas de prisioneiros, demasiado fracos, morreram em suas camas ou superlotados nos quartéis. Foi difícil para os soldados estabelecerem com eles um vínculo de confiança e fazê-los compreender que pertenciam ao exército soviético e estavam ali para libertá-los. Naquela época, restavam 2.819 prisioneiros em Auschwitz, testemunhas vivas do inferno que ali ocorreu. Os soldados soviéticos, mesmo diante da dificuldade em estabelecer um vínculo de confiança com esses sobreviventes, rapidamente providenciaram assistência médica para os gravemente doentes. A construção de um hospital de campanha, com o apoio da Cruz Vermelha Polaca, tornou-se crucial para lidar com as condições médicas críticas enfrentadas por essas vítimas do Holocausto. Ao explorarmos os vestígios deixados pelos nazistas em Auschwitz, os números são estarrecedores: 370.000 ternos masculinos, 837.000 vestidos femininos, 44.000 pares de sapatos e 7,7 toneladas de cabelo humano foram encontrados pelos soldados soviéticos. Essas cifras, segundo cálculos da época, correspondiam a cerca de 140.000 vidas interrompidas de maneira brutal. Durante a guerra, em todos os campos de concentração e extermínio, estima-se que 6 milhões de pessoas foram assassinadas pelos nazistas, simplesmente por serem judias. Adicionalmente, 11 milhões perderam suas vidas por pertencerem a outras minorias, incluindo civis e soldados soviéticos e poloneses capturados em combate. Embora a libertação de Auschwitz não estivesse inicialmente entre os objetivos do Exército Vermelho, ela se tornou um ato crucial quando os russos avançaram em perseguição ao exército alemão. A resistência inicial e a dificuldade em estabelecer confiança com os prisioneiros rapidamente cederam espaço para a compreensão de que aqueles soldados representavam a esperança e a libertação para os que estavam há muito tempo subjugados. Hoje, o nome Auschwitz ressoa como um símbolo inegável da barbárie máxima em que o ser humano pode cair. As imagens indeléveis que vieram à luz após a libertação deste campo de extermínio nazista apenas nos permitem vislumbrar a superfície de um inferno terrível que os sobreviventes não deixaram de pedir para que nunca fosse esquecido, para que nunca se repita. A memória de Auschwitz é um apelo à humanidade para resistir ao esquecimento e construir um futuro onde a dignidade humana seja inegociável. Este episódio sombrio da história da humanidade, com seu desfecho marcado pela entrada das tropas soviéticas em Auschwitz, é uma lembrança de que a busca pela justiça, pela compaixão e pela tolerância é perene. Que a luz do conhecimento ilumine sempre os caminhos da humanidade, para que o obscuro capítulo de Auschwitz sirva como um alerta eterno contra a barbárie e o ódio. A história, quando contada em toda a sua extensão, é a guardiã da memória e da promessa de um futuro mais humano. Após a libertação, Auschwitz I foi transformado em um museu memorial.
preservando as instalações originais e exibindo artefatos que dão voz ao silêncio das vítimas. O local tornou-se um altar da memória coletiva, alertando as gerações futuras sobre as consequências devastadoras do fanatismo e da intolerância. Este testemunho vivo serve como uma advertência incessante e um apelo à humanidade para resistir ao esquecimento. Que a história de Auschwitz sirva como um apelo contínuo à justiça e à paz, motivando-nos a desafiar atitudes discriminatórias e a construir uma sociedade baseada na inclusão e no respeito mútuo. Ao olharmos para o futuro, que este capítulo sombrio nos inspire a sermos guardiões vigilantes da humanidade, trabalhando juntos para evitar que tais atrocidades se repitam. Em última análise, a luz do conhecimento é a nossa maior aliada na jornada em direção a um mundo mais humano, onde a compreensão e o amor superem as sombras do passado. Que a memória de Auschwitz seja um farol, guiando-nos rumo a um futuro onde a justiça e a compaixão floresçam, e onde as lições dolorosas deste capítulo da história nos inspirem a construir um amanhã mais digno para todos. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!